Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Iago Martins falando sobre política e religião no congresso do MBL. Bora ver onde a gente vai parar. Seguir aqui a ordem horária e nosso grande amigo Iago Martins, teólogo e uma grande celebridade da internet, poderá fazer a sua breve introdução, por favor. Obrigado. Eu cumprimento a todos, é uma alegria muito grande estar aqui no congresso de vocês. Vir direto do Ceará, cumprir a cota de nordestinos do evento, né, junto com o Rodrigo Saraiva Marinho. Uma alegria imensa, né? Stand-up de homem, né? Também, né? MBL, a gente já sabe com qual tipo de comédia eles estão ligados e conectados. Assim como o Paulo está cumprindo a cota de negros, né, a gente já combinou isso há pouco, né, então é uma alegria muito grande. Definitivamente stand-up de homem, com aquele nível de humor. E em alguns ambientes é permitido que você faça esse tipo de comentário e tome posicionamentos anti-processos, movimentos e projetos que são antirracistas. Quer dizer, tá liberado de ser antirracista. Ser meio que um racismo ao quadrado? Não sei. Joguei aí. A pergunta desse momento é se religião e política é uma nova simbiose do século XXI. Eu quero responder com uma negativa por 3 vias, certo? Quero dizer que não. Tá baixo? Tá ruim de ouvir? Por favor, aumenta aí o volume aí, porque senão eu vou ter que dar um de pastor e falar com mais vigor, certo? Eu quero dizer que não, certo? Essa simbiose entre religião e política não é algo novo, típico do século XXI. Mas velho que andar pra frente. Na real, a separação como um projeto de sociedade que talvez se realizasse modernamente, separando efetivamente o âmbito religioso do político, é algo extremamente recente. Na história da humanidade não faz nem sentido fazer essa diferenciação, essa distinção, porque é algo próprio de uma sociedade específica, de uma ordem social específica, que especializa a organização e a divisão social do trabalho, que coloca a legitimação do poder e da dominação em outro âmbito que não necessariamente o religioso, ou seja, discutir nesses termos, religião e política, como cindidos, essencialmente, que é uma abstração, seria como jogar um problema de hoje para o passado e tentar solucioná-lo, que é exatamente o que está contido na pergunta aqui no cantinho, ó. Não sei se você está vendo aqui, ó, nesse canto ali, tem uma pergunta, opa, ou aqui. Não, aqui, nesse canto aqui, é isso. Se tiver a pergunta ali, ó, política e religião, uma nova simbiose do século XXI, já está quase que pressuposto o tema. Seria uma nova simbiose e, para quem já deu uma mínima olhada no passado, sabe que não. Mas velho que andar pra frente. Então, aquela escadinha para fazer um discurso à la vontade e abstrato o suficiente para você poder entuchar qualquer coisa. Bora ver onde a gente vai parar. E minha resposta vai ter 3 vias, certo? A primeira via é a ideia de que religião e política estão relacionadas desde sua origem. Desde quando a política começou no mundo, dentre as mais variadas visões. Você pensa em Rousseau, certo? Falando acerca da origem da política, ele vai dizer que os homens antigamente não tinham reis senão os deuses. Não tinham religião senão a teocracia. Que todos pensavam como Calígula, e que naquele contexto eles estavam certos. De acordo com Rousseau, que não fez propriamente uma análise da história da religião, como sociologia da religião e tal. Mas bora lá. A ideia para Rousseau do politeísmo no mundo veio por causa das guerras políticas. Porque as nações possuíam suas divindades, e enquanto as nações possuíam suas divindades, as nações em conflito não poderiam representar a mesma divindade em conflito. Então as divindades nacionais começam a ser divididas justamente porque as nações são divididas. A tese de Rousseau é que você tem o crescimento do número de deuses pelo crescimento do número de lideranças políticas. Quando você volta a visões na Mesopotâmia antiga, você volta a olhar para o contexto do Egito antigo, ou você olha para ambientes mais modernos, como nas revoluções francesa, russa, você pensa no próprio Japão. Você tem um contexto muito íntimo em líderes civis representando divindades, onde as lideranças civis elas tinham o seu poder e sua autoridade com base em uma representação divina. Você pode perguntar o que faz com que um homem se sujeite a outro.
medo, pancada, agressividade, devoção, crença, amor, sei lá. Eu acho que tem uma confusãozinha pra gente tomar cuidado aí. Sim, pega uma tese do Rousseau. Tô falando aqui numa questão metodológica, tá? Rousseau acha que era isso. Sim, outros autores vão trazer outros elementos. Talvez quem modernamente esteja trabalhando melhor uma questão religiosa traria outras coisas, talvez com mais precisão. Então, a gente tem que saber selecionar a questão metodológica em acordo com o objeto que nós gostaríamos de tratar. Então, se o objetivo é falar sobre as origens da relação entre religião e política, ou como isso estava tão conectado antigamente, qual o desenvolvimento, então a gente teria que pegar um historiador especializado nesse negócio, que traria uma metodologia mais assentada, vamos dizer assim, alguém que faz um trampo ali com cuidado. Esse lance de você pensar ideias e teses e imprimindo sobre a realidade, para fazer um processo reflexivo, bacana e tal, não sei o que lá, é uma coisa que eu critiquei aí recentemente num artigo que a gente publicou lá na Zelota. Vale dar uma olhadinha, que é uma tréplica ao Guilherme de Carvalho, que também faz esse lance, que é uma parada muito comum no âmbito da teologia, tá? Eu vim de lá, sei te dizer pra vocês, que é você ir pensando aqueles autores e as ideias que te interessam, dá para construir um conteúdo ou um discurso que parece relativamente coeso pelo significado das palavras e como ele tô falando sobre religião, tô falando sobre isso, não sei o que lá, mas não tem esse cuidado acadêmico e rigoroso de contexto, de que se trata, qual é o objeto, qual é a metodologia, quais são os problemas, quais são as falhas. Aqui é pegar uma tese, imprimir na realidade e dizer, viu como funciona? Mas isso poderia ser feito com absolutamente qualquer autor e qualquer autoria. Quem escreveu? Com qualquer ideia de qualquer coisa. A gente pode pegar uma parada de Aristóteles, ler lá o conceito de um jeito tão abstrato e falar, a realidade é assim, vocês não percebem? Dá para fazer exatamente isso. Aliás, é uma brincadeira interessante que a gente faz na própria filosofia, com o esforço de, quando você vai apresentar um autor, convencer os seus discentes, os alunos, a galera que está participando, de que aquele autor tem uma tese que faz sentido. Então você acompanha a sua argumentação, sustenta ela e apresenta, sem fazer o processo da crítica. E a crítica não só porque a ideia está errada no seu contexto interno, mas aí pode ser uma crítica também de outro campo. Quando alguém faz um estudo que não é hipotético, imaginativo, senão um estudo rigoroso, historiográfico, com um tipo de metodologia X, Y, Z ou sociológico. Então, você vai transitar na brincadeira, tem que ser mais... Quando a gente vai falar sobre discussão propriamente da ideia, rigoroso e tal, sobre a origem da relação entre religião e política e tal, não dá pra fazer essas pinçadas, sacar o Rousseau, sacar não sei o que lá. E aí fala, veja, porque aí no Japão moderno, tá ligado? Você tá aplicando coisas que não tá... Parece que faz sentido porque tá em âmbito abstrato, você tá te sacando as categorias que não tem um corpo. Aí quando você põe, você fala, viu como tá em todo lugar? Mas aí, metodologicamente, é bem equivocado e traz uma série de outros problemas. Só vou fazer esse apontamento aí para fazer a referência lá do texto e para dizer que é um risco se a argumentação seguir nesta linha de pegar teses e ir imprimindo sobre a realidade, sem muito âmbito aí de espaços de crítica, análise crítica, observação da realidade social ou da história. O que faz com que o homem baixe a sua cabeça e entregue a sua vida a outro homem, de forma às vezes voluntária. Muitas vezes o processo de justificação da subserviência política ao longo da história do mundo foi um processo de homens representando divindades e das cidades sendo construídas em torno do divino. A política e a religião sempre estiveram intimamente relacionadas desde o começo. Os homens tinham autoridade política porque eles tinham autoridade religiosa. E isso está coerente até mesmo com a forma protestante de interpretar os relatos da origem do ser humano. Pera aí, vamos devagar, querido. Só uma pergunta. O cara que é a liderança política, ele ao mesmo tempo é o cara que se autolegitima como liderança sagrada em todo o ambiente, toda a estrutura social? Digo isso porque qual é a importância então da casta sacerdotal? Aquele grupo que está ali do lado que efetivamente executa o papel religioso e que talvez, quem sabe, em determinada ordem social de determinado povo, determinado grupo, poderia, sim, emprestar a legitimidade religiosa também para esse poder político. Estou jogando para a gente saber se a gente tem a unificação dessa autoridade política e religiosa, no qual o indivíduo coloca a si mesmo, elege a si mesmo, ou se tem uma estrutura social muito mais ampla, historicamente desenvolvida, com divisão da especialidade do trabalho, que aí você tem um grupo que garante a legitimidade religiosa para as ações políticas desse outro, mesmo que seja colocando ele, apresentando ele, dispondo de sua imagem como imagem de alguém que representa a divindade, mas está legitimado pelo outro grupo, não por esse ser, esse
esse centro de execução de poder por ele mesmo. Tô jogando aí pra gente ir refletindo. A ideia do homem ser imagem e semelhança de Deus, não é o que a gente chama de imago Dei, o fato dessa imagem do divino estar contido dentro do ser humano, é interpretado pela maioria dos teólogos de origem reformada e protestante, que é a perspectiva que eu vim representar, né, junto com o Paulo Cruz. A piada é que o protestante é tão fraco que teve que trazer dois, né, para poder compensar. Mas a ideia... Gostei que precisou da explicação da piada. Precisou trazer dois. Que é pra poder compensar. Pra poder compensar foi a explicação da piada anterior. Tudo bem. É que sermos imagem e semelhança de Deus está atrelado a essa ideia de domínio e de representação. Antigamente, os reis representavam e eram imagem e semelhança de deuses. Desde a Mesopotâmia antiga até o Antigo Egito. Esses mesmos reis colocavam figuras, imagens, ídolos de si nas cidades, quando lá não estavam, para representar o próprio governo e a autoridade. O homem é criado como imagem de Deus, segundo a leitura protestante do livro de Gênesis, como alguém que representa Deus no mundo. E faz isso em domínio, em governo. A força política sugeria, então, nessa leitura teológica de Gênesis, como um esforço de representação religiosa. Ah! Nossa, quanta coisa em pouco tempo, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu tenho que ficar me coçando para não parar a cada 2 minutos. Já fui alertado a respeito e estou trabalhando nisso. Vamos melhorar, gente. Esse lance de você interpretar o Gênesis como um relato de domínio e que isso tem parte da Imago Dei e tal, não sei o que lá, desse mandato cultural, muitas vezes chamado, não é de todo qualquer protestante, não é de todo e qualquer reformado, né, calvinista. Dentro da linhagem calvinista ali, mais conservadora, realmente esse lance do mandato cultural é importante, desempenha seu papel, sua função. Mas em outros movimentos de reforma, não. Por exemplo, isso não fazia parte do imaginário da galera que estava com Thomas Minzer. Não estava nessa brincadeira aí. Então temos aí mais uma informação importante da gente considerar. Não é todo protestante. Ok. Ponto 1. Segundo, esse lance do cara colocar a própria imagem, o próprio rosto, realmente tinha como simbolização do poder, e aí muitas vezes atrelada à questão religiosa, quando a classe ou a casta sacerdotal está aliada a esse poder. Mas ela pode traí-lo, inclusive, e a gente teve vários movimentos dentro de diferentes organizações sociais, de disputas que são político-religiosas, e também de quem tem maior domínio ali em determinados âmbitos, seja o sacerdote ou o rei ou o imperador. E aí estão as tramas políticas e tudo mais. Não estava tão conectado. A ideia de dizer l'estat c'est moi, o Estado sou eu, o poder sou eu, e é muito moderna, inclusive. Não é isso que a gente fala do rei Luís XV e Luís XIV. Agora, o Luís XVI. Oh, meu Deus, agora os números romanos bagunçou tudo na minha cabeça. Mas tudo bem. O rei Luís francês, um deles, tem muitos, é o rei Sol, né? L'estat c'est moi. Eu sou o cara aqui que sou o Estado. Eu que sou o maluco que manda de cima para baixo e dane-se, azar o seu. Aí sim, com uma concepção extremamente individualista de poder, compreensão mais moderna, propriamente dita, e que é a identificação desse sujeito com o poder político e todo bem estruturado, e que inclusive abrindo possibilidade agora de rechaçar ou empurrar para o lado aqueles sacerdotes que achavam que podiam dar alguma legitimidade. E há disputas novas aí abertas nesse processo da modernidade. Antigamente não era bem assim que rolava, então a gente tem que contextualizar e compreender o que está rolando nessas disputas políticas, religiosas e tal, e como a imagem das lideranças é utilizada também. Há distinção. Há distinções que a gente precisa considerar. Então tem que olhar para a história. Então, olhar para a história, olhar para essas diferenças. Essa passagem para Imago Dei aí, não sei se cabe bem, mas utilizou o mandato cultural lá como questão do domínio, que é importante, e aí, sobre domínio, eu estou na expectativa de que o próximo passo seja a gente apontar para Max Weber, que é quem vai trabalhar a religião a partir da relação de domínio. Porque senão a gente vai perder muito se não falar de Weber. Porque o lance do processo de secularização, de separação abstrata entre poder político e religioso, de não considerar que dentro do ambiente religioso há uma estruturação política propriamente dita, de hierocracia. É exatamente isso, hierocrático, poder hierocrático, de uma força ali que tem sob domínio a capacidade de distribuir os bens de salvação ou os bens de redenção, e isso seria elementos fundamentais para compreender a estrutura religiosa e o que separa ela do âmbito que não é mais religioso, em que você não tem
propriamente esse tipo de dinâmica, e os bens disputados não são os bens de salvação propriamente ditos. Então, todo esse lance é importante da gente sacar. Senão a gente vai aqui jogando em termos tão abstratos que qualquer coisa vai caber. A política nasceria do berço da religião. E religião e política não poderiam ser separados nunca. Porque a religião seria a seiva da política. A religião seria, em parte, o sangue que corre nas veias do poderio político. Em segundo lugar, a resposta negativa acerca dessa simbiose entre religião e política não ser algo novo para o século XXI é porque o modo como a gente entende religião geralmente está muito errado e é muito simplista. Se eu pergunto para você qual é a sua religião, como é que você me responderia? Você diria, olha, no domingo eu vou num culto protestante, ou vou numa missa católica, ou vou numa religião A ou B, eu leio tal livro religioso, eu sigo evangélico. Respondi. Tal preceito ético. E você vai me responder qual é a sua religião com base em um comportamento eclesiástico, com base na crença de alguma força transcendental. Só que essa não é a forma como a antropologia da religião tem definido religião de forma mais acurada hoje em dia. Se você for olhar para a religião em termos meramente etimológicos, a palavra religião é usada de forma muito lata, muito ampla no mundo antigo. Desde para falar de contratos civis, com Júlio César falando de religião como juramento de soldados diante de seus superiores, desde a ideia de reler alguma coisa ou mesmo de religar, como é o uso mais comum hoje. Mas saindo da etimologia... Sim, porque a etimologia da palavra religião ela é latina, então todos os exemplos que você deu vêm do latim. Exatamente porque é daí que hoje a gente herdou esse uso do termo no latim. Mas imagina a gente trabalhar só a partir da etimologia, e é óbvio que eu sei que você está criticando essa questão só etimológica da discussão, mas aplicar para outros âmbitos em que esse termo, na verdade, nem existe, essa ideia de religião. Ou que o conteúdo da expressão religião tenha outro significado e outro sentido. Como a gente faz? Isso já conduz para outros campos. Agora, eu não entendi muito bem a passagem, e aí quem puder nos comentários me dar uma força, se conseguiu sacar, o que é um comportamento eclesiástico. Vai me responder a partir de um comportamento eclesiástico, de uma crença num transcendente. Eu não entendi a conexão entre essas duas coisas, e nem o que seria um comportamento eclesiástico. Porque religião a gente poderia e deveria falar sobre a filiação, aproximação, participação numa comunidade específica que tem seus regramentos internos, suas condutas, suas normas, seus bens de salvação, e aí sim crenças nessas bens de salvação que orientam a vida dos fiéis. E a gente teria, por exemplo, como diz Weber, uma relação ali de dominação. E que a gente poderia até falar como... Bom, esse eu vou segurar para a próxima. Fica aí, vamos ver se ele vai trazer o elemento. E entrando na antropologia da religião, quando a gente fala de religião, os homens hoje, não só teólogos, mas antropólogos mesmo, têm falado de religião não como algo que acontece num culto de domingo, ou de sexta, ou de sábado, numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga. Tem se falado de religião como o impulso inato do indivíduo para encontrar ordem e sentido no universo. Você pensa no famoso filósofo holandês neocalvinista Herman Doiver? Ele vai ser exemplo do antropólogo, não teólogo, não religioso, que determina a religião a partir desse impulso abstrato e subjetivo em busca do divino? Nossa, aí ficou complicado. Um teólogo reformado holandês, calvinista, que vai dizer, sintetiza bem o que seria esse impulso, que seria o que a antropologia está trabalhando. Esses termos abstratos e gerais, subjetivos e tal, eles ajudam muito, a gente a trabalhar com qualquer coisa a qualquer momento. Porque ele não exige uma precisão, uma definição clara, que te ajude metodologicamente a reconstruir do que a gente está falando, a fazer uma crítica direta e concisa. Não abre para o debate, propriamente dito, porque é um tipo de discurso que dificulta o debate. Porque cada um aqui vai começar a utilizar o termo de religião mais abstrato que o outro. E aí é esse impulso que orienta a sua vida, que vai falar, o hambúrguer é sua religião, entendeu? Por quê? Porque você vive em função do hambúrguer. É o que os caras fazem com idolatria. Essa semana aí, quem é da bolha crente, tá ligado o que tava rolando. Tava rolando direto debate sobre idolatria, que é idolatria de tudo. Qualquer coisa o pessoal põe idolatria mais qualquer substantivo existente, e aí começa a discutir coisas aleatórias. A gente fez um react sobre o ídolo da aposentadoria, tá ligado?
Esse é o nível de beruleibada que o pessoal faz, porque cria conceitos tão abstratos e sem precisão que qualquer coisa serve. Então você vai dizer que religião é qualquer coisa. Religião é Estado, religião é política, religião ideológica, religião... E você vai poder chamar qualquer coisa de religião. É o que eles fazem, inclusive, para poder chamar o marxismo de religião em sentido negativo, né? Ah, o marxista é um religioso. Que é isso? Você tem uma definição tão ampla e abstrata que qualquer coisa cabe. Aí fica muito fácil de discutir. É isso que está acontecendo aqui. E vai rolar agora o uso de um autor que vai trabalhar nessa linha e que vai dar uma definição tão ampla quanto, porque ele é um teólogo. Então a gente não está aqui fazendo uma discussão propriamente da relação entre política, religião, criteriosa, tentando compreender o que está acontecendo no nosso tempo, a realidade. É só escada para ideologia na veia. Talvez o maior nome, a maior mente que a Holanda já deu para o mundo, talvez um filósofo maior que Spinoza, ele fala... Perdão, Spinoza, pela heresia que acabou de ser propagada aqui. Perdão. Que religião é nada mais do que um impulso inato do coração do ser humano para encontrar um absoluto que dê sentido para os particulares da existência. Que foi exatamente a definição que ele disse que os antropólogos estão usando, né? Será que são os antropólogos ou é o Durkheim, que eu não sei falar o nome, é Durkheim, impronunciável o nome, que utiliza e agora a gente tá falando, todo mundo fala isso aí. Obviamente. Então a religião não é uma coisa que você faz no domingo, a religião é aquilo que te dá um sentido absoluto para as pequenas coisas da sua vida. Você pensa em Mircea Eliade, o historiador da religião romeno, que fala em o sagrado e o profano, acerca desse homo religioso, desse impulso religioso que está dentro de todo ser humano. Algo que Carl Gustav Jung já falou a respeito, que Hegel falou a respeito, que Marx criticou a respeito ao criticar Hegel, dizendo que a crítica da religião é a base de toda crítica da sociedade. Porque a sociedade está baseada, segundo o próprio Marx, na religião. Não! Gente, meu curso, Marx e Religião, fica a dica aí se vocês quiserem fazer. Dá pra adquirir ele individualmente, ou o que eu acho que é muito melhor, você adquirir na plataforma lá da Bruniversidade. Eu sei, o nome é ruim, mas a gente tá tentando melhorar. E eu preciso vender curso com o nome aí que fique na sua cabeça. Você não vai esquecer mais. Mas você dá uma olhadinha lá nos cursos que a gente está ofertando. Já tem umas 23 horas de conteúdo de diferentes cursos. E um dos cursos são 4 aulas do primeiro módulo que a gente lançou de Marx e religião, e você vai entender melhor essa crítica da religião de Marx, que sim, critica a legitimação do poder do Estado por meio da religião. O que não significa que Marx creia, ou cresce, ou imaginasse, ou soubesse que a religião fosse a base de tudo na sociedade. Ao contrário, porque a crítica de Marx é exatamente o papel falseador da religião a respeito da realidade social. Porque a religião funciona como uma falsa consciência à medida que ela esconde ou ajuda a esconder a consciência a respeito de como se dá a estrutura da reprodução social. Quando ela desloca a solução dos nossos problemas, quando ela desloca a nossa percepção da realidade do âmbito efetivo, socialmente organizado, produtivo, para discussões abstratas, sem história, sem carne, sem corpo. Nossa, o que está acontecendo nessa palestra que nós estamos ouvindo nesse momento? Então, quando a gente vê essa perspectiva que é um falseamento da realidade nesse sentido, esse tipo de percepção que esconde as relações de exploração, de produção, de reprodução social, funciona para a manutenção da ordem. E aí a religião, nesse sentido, seria um problema e Marx a critica. E ele fala no texto que sim, a crítica primeira, ou o pressuposto de toda crítica, é a crítica da religião, que é quando você percebe que há uma legitimação da realidade social, não porque fala essa sociedade é boa, senão porque esconde o fundamento, as causas dos problemas sociais. Esconde qual é o fundamento da exploração. Tem uma metáfora que Marx utiliza nesse texto, que é de 1844, Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, em que Marx fala: nós queremos tirar as flores que estão nas correntes ou nos grilhões. Não para que você suporte agora os grilhões sem flores, mas que você possa se desvencilhar dos grilhões e ver a flor de verdade, a flor verdadeira, a flor viva, não o enfeite.
Essa é a base da crítica da religião. Não é porque a sociedade está baseada na religião, é porque o âmbito religioso, teológico, ele pode funcionar como legitimador e justificador da realidade na medida em que ele esconde as relações de dominação, as relações de exploração. E é curioso porque Weber também vai falar em certa medida disso. O papel religioso como alienador à medida que ele esconde que a própria religião é uma construção social. Não estou falando de Marx agora, estou falando de Weber. E aí o desencantamento do mundo é a medida, inclusive, que você vai botando em marcha esse tipo de percepção da realidade para outros âmbitos e vai avançando nesse processo. Fica aí as dicas de leitura, dicas de pesquisa e faça o meu curso. O autor que eu mais gosto falando sobre o que é religião é um teólogo alemão chamado Rudolf Otto. Escreveu um livro chamado O Sagrado, e ele define religião como um mistério tremendo e fascinante. Ele vai dizer que a religião... Você vê que é uma definição precisa. Aqui nós temos um teólogo, de novo, não é antropólogo, nem sociólogo, nem filólogo, nem sei lá o que, cientista de alguma coisa, senão um teólogo que está dando uma definição tão ampla, tão abstrata, tão generalizante que a gente não sabe do que a gente está falando. Negócio tremendo, não sei o quê. Então falando de quê? Religião é um mistério, é algo levemente inalcançável, é algo que você não consegue entender completamente, é tremendo porque te dá um senso de criatura. Eu gostei desse termo, desculpa, para de novo. Ele é levemente inalcançável. Então, levemente não dá para alcançar. O que é uma coisa que é levemente inalcançável? Tem aquela que é pesadamente inalcançável? Aquela que é não, inalcançável mesmo. Mas se é inalcançável, não tem diferença de grau de inalcançabilidade. É inalcançável. É levemente inalcançável. Que a diferença do pesadamente inalcançável é a quantidade de quilos que eles têm de tão longe que estão. Um é mais pesado que o outro, mas está aí longe igual, porque os dois são inalcançáveis. Para mim é isso de que a gente está falando. É algo maior do que você, diante de que você não é digno, e é fascinante, porque te move numa energia em direção àquilo. A pergunta, e agora eu vou tirar o Iago palestrante, entrar o Iago pastor por 2 segundos aqui para você. Mas não era o pastor até agora? Tô surpreso. Mas se você pensar nisso, você pode fazer uma pergunta para a sua própria vida. Qual é a sua religião? Você pode ser um ateu, você pode ser um protestante de língua, você pode frequentar um culto familiar há muito tempo, mas qual é a verdadeira religião do teu coração? O que é que dá sentido para cada particular da tua vida? O que é que te dá um senso de pequenez e um impulso para agir em direção a alguma coisa? Os homens têm muitas religiões. Pode ser a política, pode ser a liberdade, pode ser a fraternidade, pode ser a igualdade, pode ser a cachaça, pode ser a mulher, pode ser o que for. Os homens procuram sucesso, prazeres os mais variados para estabelecer suas religiões. Por que é que eu estou fazendo essa razão? Mulheres, vocês estão salvas porque aparentemente vocês não cabem nessa definição de religião. Afinal, só os homens podem ter uma religião e talvez a religião dos homens sejam as mulheres ou a cachaça. Gente, sério, como é que você pode levar a sério, levar a vera? Falar, não, isso aqui é coisa séria. Isso aqui a gente tá discutindo coisa de realidade social, realidade nacional, realidade universal, histórica da humanidade, que é a simbiose do século XXI, religião e política. Cara, como é que pode levar isso a sério? Olha o grau de abstração que a gente teve de definição lá no começo e já estava previsto. Ia chegar nisso. Ia chegar você poder colocar religião em qualquer coisa. Você pode etiquetar teu travesseiro de religião. Olha, minha religião é o meu travesseiro. Não consigo viver sem ele. Minha respiração é minha religião, porque sem ela não consigo. Ela me dá todo o sentido. Eu fico aqui, ó, e não consigo parar. Tô viciado em respirar. Tentei passar um dia sem, não deu. Sério, não faz sentido, mano. Razoado acerca de antropologia da religião. E eu tô próximo de encerrar minha fala. É porque quando a gente fala sobre religião e política, e é simbiose entre essas duas características, nós não estamos discutindo um ambiente comum de debate religioso em que os religiosos querem se meter. Então eu sou o ateu ou eu sou o cara que traz a religião para minha minha vida privada, a religião não afeta o meu engajamento político e público, e esse é o ambiente comum de debate. E os religiosos querem se meter nessa conversa. Quando a gente lê a antropologia da religião, a gente percebe... Desculpa, que a gente já passou por antropologia da religião, não veio antropologia, então eu tive que parar. É porque você está confundindo, querido, o que é ateísmo com o ambiente laico. Laicidade.
um ambiente no qual qualquer religioso pode participar, não significa negação da religião. Ateísmo pode ser uma negação da divindade, o que também não implica num militante que não quer trocar ideia com religioso. Não, pode ser só uma pessoa que tá de boa, tá suave, tá tranquila. Mas confundir essas coisas é importante, porque você pode dizer, olha, o que a esquerda quer fazer, ou que esse pessoal globalista, ou que esse pessoal do marxismo cultural, ou que sei lá quem, você pode criar o inimigo que quiser pra dizer, é o pessoal que quer impedir a gente de ter nossa religiosidade. E não. A gente procurar um âmbito neutro, um âmbito em que a gente é capaz de dialogar sem ter que imprimir as vontades de uma religião sobre os demais, de uma doutrina, de uma relação de dominação e de poder específica em torno de bens de salvação e de uma hierocracia, como falaria Weber, seria esse ambiente secularizado, laico, que a gente vai construir ou pode construir. Não é algo que está dado, essencializado, senão que é um campo de construção e de disputa, de processo. Agora, a gente pode decidir se a gente quer construir esse âmbito laico, no qual todo mundo tenha direito, todo mundo participe, humanamente comum, em que haja ali respeito às liberdades e, ao mesmo tempo, limitações para quem tem poder. Ou a gente pode simplesmente, antes de começar a querer participar disso, já botar problema e falar só vamos fechar o nosso cerquinho aqui, levanta os muros, e eu sou religioso mesmo, sou fundamentalista, falo o que eu quiser, penso o que eu quiser e vocês se submetam. Se eu quiser demonizar uma pessoa por sua relação de afetividade com outros seres humanos, independentemente de quem sejam, eu posso fazer e vou demonizar. Se eu quiser demonizar a religião alheia, a crença e a fé alheia, vou demonizar. Fala que é do capeta, fala que é do demônio, fala que não sei o que lá, que é o que vocês fazem. Aí é mais fácil, porque se falar em âmbito laico e a gente construir esse ambiente comum, aí não vai poder falar essas paradas, né? Aliás, talvez as pessoas nem se sintam mais tão aterrorizadas pelo poder de controle e dominação que a igreja exerce, e comecem a se aproximar de outras pessoas, de outros humanos, do mundão que Deus fez aí, encheu de gente. E isso tira o poder de quem? Da igreja e dos pastores. Percebe que todos nós somos religiosos de alguma forma. Alguns têm um culto formal a uma divindade, alguns idolatram uma ideia, alguns projetam religião em coisas, e todos nós possuímos a nossa religião. A simbiose entre política e religião existe, e não é uma novidade, porque ela é inevitável, uma vez que todo homem é alguém naturalmente religioso. Toda pessoa, todo homem no caso, não sei qual que é a sua obsessão com o homem, mas toda pessoa é naturalmente filósofa, porque todo mundo tem uma filosofia. Pode ver. Aí você fala, não, mas filosofia não é isso. Filosofia é um âmbito especializado do conhecimento humano, com a sabedoria X, Y, Z, que tem que estar em tal tradição, ou não tem que estar em tal tradição, tem que fazer uma metodologia tal, tem que ter tal problema. Ah, quer dizer que eu não posso simplesmente pegar uma definição de uma palavra e sair aplicando abstratamente como se ela servisse para qualquer um, em qualquer situação? Por que a gente faz isso com religião? Ah, a religião cria essa abstração enorme e sempre, todo mundo é religioso de algum jeito, né, gente? Sim. Porque a definição é tão imprecisa que você pode fazer qualquer coisa. Todo mundo é religioso. Todo mundo é o que a gente começar a colocar. No fundo, todo mundo é corintiano. Tenho certeza disso. Todo mundo é fiel de alguma maneira. A minha terceira resposta, ela é também negativa, não é algo novo. E a questão é que essa simbiose entre política e religião construiu tudo que nós temos hoje. Se nós tentarmos construir um mundo sem simbiose entre política e religião, tirando os religiosos do espaço público, fazendo com que o discurso religioso seja excluído da arena comum... Aí, mano, esse é o negócio. Esses caras estão fingindo que a discussão sobre Estado laico, sobre ambiente laico, sobre ambiente de disputa laico, é o propriamente dito, político. É você excluir a religião do negócio. E não é excluir o religioso do debate. E não é. A questão é você saber o limite. A questão é a gente construir espaços nos quais não, querido. Você, pastor, não tem voz de autoridade aqui. Porque aqui não é a igreja. Aqui não é um espaço em que as pessoas serão tratadas como você trata as pessoas da sua comunidade. A sociedade em que a gente está construindo. Topa ou não construir isso. É bem simples. Bem simples, pô. Não que seja fácil. Não tô dizendo que é fácil. Mas é simples entender a proposta. Mas é mais fácil criar esse espantalho aí. Esse espantalho ele é muito mais tranquilo para essa troca de ideia.
E aí parece que é uma grande disputa, uma guerra entre ateus que querem acabar com a religião e não. E, ao que tudo indica, o próximo passo é falar, veja, porque tudo que foi construído na modernidade tem sua raiz na religião. É a religião cristã, é a religião protestante. E se um católico aparecer, ele vai falar, e na religião católica. E um pagão, se é que existe pagãos, perdão, se é que existem pagãos latinos, helenísticos, você vai falar, mas vocês também só falam isso por causa da gente. Aparece um cara seguidor de Maniqueu, persa do século, sabe Deus quando, depois de Cristo, e fala, ei, não se esqueçam que Agostinho só fez o que ele fez porque ele se aproximou do maniqueísmo, hein? Olha a dívida que vocês têm com a gente. E se a gente começar a esticar esse fio aí, a gente vai descobrir que não tem pai nem mãe esse negócio. Mas é mais fácil fazer essa discussão, cair nesse mundinho abstrato, apologeta do reformado, que reproduz o mesmo discursinho do Malafaia que a gente viu numa pregação aí, em que ele dizia que a origem de tudo era do protestantismo, e só as coisas boas, a parte má, a parte ruim não, obviamente. Que o Saião fez a mesma coisa, Jonas Madureira fez a mesma coisa, essa galera faz sempre a mesma coisa. Então, é só um discurso apologeta, né? Defesa da minha fé, defesa da minha religião, com cara de debate público, de cuidado com a questão de ciência política e ciência da religião, de análise da realidade social, e não tem problema nenhum. O cara fala, Bruno, eu vim aqui discutir teologicamente o bagulho, então vamos falar teologicamente o negócio. Ah, não, eu vim aqui fazer uma apologia da fé, mas aí a gente vai ser honesto, não é discussão sobre política e religião, uma nova simbiose no século XXI, como se fosse um termo para todos, para a realidade social, para a interpretação da realidade do século XXI. Dessa perspectiva, não, cara. Tanto que isso é tão evidente que o próprio palestrante falou, agora não é o palestrante falando, agora é o pastor. E eu não sei se já voltou o palestrante ou se continua o pastor. Fiquei em dúvida aí, mas bora lá. O que nós estamos fazendo é serrar o galho em que todo o Ocidente se sentou. É serrar o galho onde nós fundamos as nossas instituições. Aquilo que nos dá... Nossa, não esperava por isso. Estado laico, que é uma conquista religiosa, aquilo que nos dá a dignidade da pessoa humana, que é uma conquista religiosa. E não teve religioso que não queria, né? Não teve o religioso falando, não vai ter Estado laico, não. Não vai ter liberdade religiosa, não. Não, foi a religião criou ela mesma e criou os limites para ela mesma. A religião é incrível, ela faz tudo. Sistema de freios e contrapesos, que foi uma conquista religiosa. A ideia da separação entre igreja e Estado, que é uma conquista religiosa, em que, das mais variadas formas, missionários construíram cultura política onde estavam. Pensa no ritual da Sati. Sati significa boa esposa, e era o ritual de esposas serem mortas, queimadas com seus maridos, quando seus maridos morriam. O cadáver do marido era queimado e a esposa era queimada junto. Quem destruiu esse ritual na Índia foram missionários cristãos agindo politicamente. Também legitimando a destruição da vida dessas pessoas, de todas as outras. Também destruindo a própria organização social. Eu não estou falando aqui sobre um específico ritual de um grupo específico, senão toda a vida. Toda a comunidade na Índia, de todos os grupos distintos, destruídos e escravizados por um processo de colonização, e colonização abençoada por Deus, em nome da igreja, da religião e dos missionários. É que é muito fácil a gente fazer o que o pessoal chama de cherry picking, né? Você selecionar a cereja que lhe interessa, você selecionar o tema que te interessa, coletou aqui o que quer, falou, olha que bonito isso. Sim, só que isso não estava isolado do resto. Tem que olhar tudo, o todo, as contradições. Porque se trouxe um determinado efeito positivo do ponto de vista das mulheres que estavam sofrendo com esse tipo de sacrilégio, porque está matando a vida dessas pessoas, por nome inclusive da religião, em nome da religião, outra religião estava, acabamos com esse rito e criamos trocentas outras formas de dominação, violência, exploração e legitimação da colonização e destruição da economia, da vida, da realidade desse país aqui, milenar, dessa cultura milenar. Parabéns. É mais fácil a gente não falar em termos históricos, efetivos, materiais e termos abstratos. Gente, o mundo é lindo e a gente só fez coisa boa. Ninguém precisa assumir o próprio BO. O que fez com que crianças parassem de ser arremessadas do alto de pontes em monturos de lítio flamejante na Roma Antiga, onde ter um filho não era um ato biológico, mas era um ato civil, você poderia jogar sua criança fora sem problema nenhum.
Quem criou essa ideia de dignidade da vida, mesmo quando ela é frágil, foram os religiosos, lutando para estabelecer essa simbiose entre política e religião. O Ocidente é fundado em cima de ideais religiosos. Essas práticas, elas não eram religiosas, Iaco? Me responde. Elas não estavam legitimadas por uma estrutura religiosa também? O tráfico negreiro sendo proibido na Europa com William Wilberforce, que era um cristão lutando pela dignidade do ser humano, ou mesmo... E todos os outros que estavam exatamente fazendo o contrário, ou a maioria? Ou o poder da escravização legitimado por cristãos, católicos e protestantes? A escravização de pessoas negras. Foi o quê? Sem religião? Foi ateu que estava lá trabalhando. Mano, é muito fácil discutir nesses termos. Porque você faz o que você quiser, né? E não tem um santo ali pra falar, ô querido, tá errado. Américas, com os Quakers lutando para conseguir acabar com a escravidão dos Estados Unidos. Os Quakers não tiveram voz para acabar com a escravidão dos Estados Unidos porque os acusavam de terem argumentos religiosos. Sim, porque a escravidão não tinha argumento religioso. Não tinha culto para escravizado, né? Não tinha lá um monte de pastor, missionário, reformado, canalha, que até hoje mantém seu racismo, sua segregação, tudo escondidinho debaixo da capa da Ku Klux Klan que tá dentro do armário, né? Isso não tinha, não. Aliás, a própria KKK não tinha nada de religiosa. Claro que não. Religião, uma cruz pegando fogo. Quem diria? Dentro de uma igreja, o pessoal fazendo culto e reunião da KKK. Mas não era religião, né? Gente, é muito fácil fazer essa discurseira, né? Quer dizer, aí não tem conflito, cara. Porque é óbvio que vocês não podem falar de conflito. Porque se falar de conflito, a gente pode começar a discutir, inclusive hoje, nos termos reais da nossa realidade brasileira, que tem religioso que não é conservador, canalha de direita e que tá lutando contra isso. Tá lutando contra fundamentalismo, tá lutando contra a dominação de corpo, tá lutando contra a imposição da religião sobre a vida das pessoas que não são religiosas. Se falar dos conflitos, vai ter que começar a apresentar essa história pra galera, né? Mas é melhor fingir que religião tava fazendo o bem e os ateus que estavam impedindo aí acabar com a escravidão, com a segregação nos Estados Unidos, hein? Ateus estadunidenses, esse pessoal sem fé, viu? Conversa, mano. Para acabar com a escravidão. Os religiosos não devem entrar no debate público. Esse argumento religioso de vocês, de que o negro é gente, não pode entrar. O argumento tem que ser lá. Não! E os Quakers foram excluídos do debate público. O meu resumo de tudo que eu disse é o seguinte. Mano, você começou com... Desculpa a pistolada aí, gente. Mas a gente começou aqui com o maluco tirando onda de cota, pô. E agora vem pagar de que religião era antirracista. Sim, tinham movimentos religiosos antirracistas. E foram suprimidos. Não porque teu discurso religioso tem que ser laico. Religiosos combatendo, você acredita? Acredita, cara? Acredita que dentro da religião tem disputa? Não sei se você sabe disso. Estou trazendo uma inovação e uma novidade. Não, cara. Meu pai amado. Aquele mano ali é o Kogos que tá sentado? De longe parece. Meu Deus. Sim, a gente precisa de política e religião numa sociedade plural. Porque a religião é o sangue que corre nas veias da política desde a sua origem. Sim, a gente precisa de política e religião na sociedade ocidental, na sociedade livre e plural, porque nós não podemos evitar ser religiosos em tudo aquilo que a gente faz, sejamos ateus ou não. Há impulso de religião em tudo aquilo que a gente constrói. Com essa definição que você fez aí, mano, obviamente todo mundo é religioso. Se você gosta muito de batata frita, você é da religião da batata. Em terceiro lugar, a gente precisa de política e religião como uma simbiose, porque é inescapável os benefícios que nós recebemos como sociedade dessa amálgama entre religião que está disposta a construir algo público e bom. Vocês só são quem vocês são, porque vocês deixaram nós ser quem nós somos na esfera pública. Muito obrigado. Você já agradeceu a reforma protestante hoje? Já agradeceu? Já agradeceu os religiosos? Porque a religião, gente,
Religião faz tudo. Inclusive, vocês já agradeceram a religião marxista pela análise anticapitalista? Você já agradeceu a religião feminista pelos direitos das mulheres? Já agradeceu aí a religião antirracista? A religião do movimento negro? Vamos botar a religião antes de qualquer coisa, porque aí acho que dá pra gente discutir com a galera aí, que acha que a discussão é entre ateus e religiosos, né? Então é fácil, gente. Se inscreva aqui na nossa religião, que é no nosso canal, e aí você se torna um religioso aqui do canal. Você pode se tornar um religioso do canal, R$ 4,90. Você vai poder participar da nossa membresia como religioso aqui do nosso canal. E aí você vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo da nossa rádio, que a gente tem feito um conteúdo aí bem bacana, todo mês, tá legal? E se inscreva nos nossos cursos religiosos, sobre religião de tudo, que a gente tem lá na nossa plataforma religiosa, na qual você pode fazer cursos religiosos, enquanto uma pessoa religiosa interessada em conhecer conteúdos religiosos, que não são religiosos. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham curtido. Quem puder dar uma força, tamo junto. Quem puder mandar um pix, tamo junto. Quem puder chegar no Apoia-se vai ajudar demais. Estamos tentando aí tanto manter o trampo aqui do canal, do conteúdo, quanto trocar o computador que tá travando. Deve ter travado nesse vídeo, espero que não. Vamos ver no resultado final. E tentaremos seguir no nosso trabalho religioso, de religiosamente trazermos a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Ai, pistolei. Valeu, minha gente!